A nossa Páscoa foi sacrificada. Jesus, a nossa Páscoa, foi sacrificado. Esse é o tema para esse vídeo. Bem-vindo ao canal. Deus abençoe você. E nessa Páscoa, nessas datas que estamos celebrando, recordando ontem recordamos que foi numa sexta-feira que Jesus morreu. Hoje, sábado, recordamos que Jesus passou na tumba. E amanhã, o dia de Páscoa propriamente dito, celebramos e relembramos que Jesus ressuscitou. E Jesus faz esse chamado para você hoje, para que a sua vida seja sem fermento, seja purificada, assim como Jesus foi esse pão sem fermento. Vamos entender melhor por que Paulo usa essas palavras aqui. A Páscoa, ela foi celebrada desde quando o povo de Israel saiu do Egito. O povo saiu às pressas. Então, o pão foi feito assim, sem fermento, apenas água e farinha. E simboliza, então, a vida pura, sem pecado. O povo também foi liberto da escravidão e foi salvo da morte que o anjo da morte passou na terra do Egito. Mas os filhos de Israel não receberam a morte porque eles tinham no umbral das suas portas o sangue do cordeiro, que Deus mandou que sacrificasse e assim colocasse. Então, a partir de então, Deus mandou através de Moisés a celebração da Páscoa, que tinha esses dois ingredientes primários, o cordeiro, o cabrito assado inteiro e o pão sem fermento, os pães asmos, que significa sem fermento. Tinha outros ingredientes também, como as ervas amargas, assim como a água com sal, que significava o suor, o amargor da vida de escravidão no Egito. E assim como Deus libertou o povo dessa escravidão, ele liberta e sempre quis e sempre chamou para libertar-nos do pecado, da escravidão do pecado. Jesus fala lá em João 8, versículo 32 ao 34, que a pessoa que vive no pecado, ela está escrava. Mas aquele que ouve as palavras dele, que permanece nele, será liberto. Então esse é o chamado de Deus, que essa Páscoa a gente vinha se livrar da massa fermentada, que a nossa vida não seja com maldade e malícia, como diz aqui, dentre muitos males pecaminosos. Eu vou reler então agora o texto novamente, agora com esse novo entendimento dessas palavras. Purificai-vos, 1 Coríntios 5, 7 e 8. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Aqui o contexto é que também Paulo estava mandando que retirasse uma pessoa que estava vivendo em pecado, retirasse do meio dele, né? E ele aproveita e faz esse chamado para viver sem pecado, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Razão maior para vivermos sem pecado não existe. Cristo morreu por nós. Por isso, façamos festa, não com o fermento. Faça sua festa, mas não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos ou asmos da sinceridade e da verdade. É o básico e é o primordial, verdade. Daí deriva todos os pecados, ou seja, a mentira, né? A falta de verdade. Cristo falou que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não, ou seja, sinceridade. Quando falarmos, que realmente seja de coração sincero as coisas. Tá? Tem um outro versículo que é João 6,54, diz assim: quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Logo vamos fazer um vídeo mais sobre a ressurreição, né? Mas essa mensagem é maravilhosa. Então depois Jesus mesmo ressignificou, renovou
aliança e numa nova aliança renovada com hoje que a gente celebra a Santa Ceia, né? Mas até naquela época, na época dos discípulos, a ceia era um banquete também, era uma festa, não era apenas um pouquinho de pão como se faz hoje, né? Mas o mais importante é que venhamos purificar a nossa vida deixando o pecado de lado, que nossa vida seja como um pão asmo, sem fermento, com sinceridade e verdade. Agora eu quero ler outros versículos também, acompanhando uma leitura do livro A Vida de Jesus, na página 108. Diz assim, ó, Salmo 22, versículo 16 e 18. Diz assim: cães me cercam, uma súcia de malfeitores. Súcia é uma corja, né? Uma gangue de malfeitores. Me rodeia, transpassaram-me as mãos e os pés. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sorte. Esse é Salmo 22, 16 e 18. Assim que Jesus foi erguido na cruz, desenrolou-se uma terrível cena. E o significado, aqui já vem o significado, de cães, né? Na Bíblia, especialmente nas profecias, se refere aos líderes religiosos maus, né? Por isso lá Apocalipse diz que os cães, né, ficarão de fora os cães, né? Desenrolou-se uma terrível cena, sacerdotes, príncipes, ou seja, esses cães, esses líderes religiosos maus, príncipes do povo, escribas, se juntaram à multidão e irromperam em zombarias e insultos contra o Filho de Deus agonizante, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Está lá em Lucas 23, versículo 37. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. É rei de Israel. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora. Se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Mateus 27, versículo 42 e 43. Cristo poderia ter descido da cruz, mas se tivesse feito isso, jamais poderíamos ser salvos. Por amor a nós, ele se dispôs a morrer. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Lembramos, porque Cristo, a nossa Páscoa, morreu por nós. Então, purifiquemos a vida, deixemos o pecado. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Isso é Isaías 53, versículo 5. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que Deus abençoe você. Lindas festas, sem o fermento do pecado, sem malícia, sem maldade, sem mentira. Livre-se do pecado, porque é escravidão, e viva em Cristo, porque Ele morreu por nós. Fique com Deus. Até mais.